Você já sentiu a terra tremer debaixo dos seus pés? Aquela certeza de que o caminho à frente é só mais um labirinto sem saída? Muitos de nós olhamos para a nossa própria história e vemos apenas uma sequência de erros, acasos infelizes, portas que se fecharam. Mas e se eu te disser que cada ferida aberta, cada lágrima derramada, cada não que você ouviu, não foi em vão? E se tudo isso, na verdade, for parte de um preparo? Nós fomos condicionados a acreditar que a vida é uma loteria cruel, onde a sorte decide quem vence e quem perde. Fomos ensinados a buscar respostas em dogmas, em rituais vazios, em vozes que prometem salvação, mas entregam apenas mais culpa e controle. O problema não é sua falta de fé, entende? O problema é onde você foi ensinado a colocar essa fé e por quem. E se o que chamam de sistema não quer que você descubra a verdadeira força da sua oração, a conexão pura que você pode ter com Deus? E se a sua desilusão com a igreja, com as promessas vazias, for, na verdade, o despertar para um chamado muito mais profundo, algo que está escrito nas linhas invisíveis da sua própria história, ecoando pelos salmos antigos, algo que eles tentaram calar? Existe um caminho que muitos não querem que você enxergue, uma verdade que liberta da manipulação, da culpa, do medo que te aprisiona. Você está cansado de sentir que falta algo, mesmo fazendo tudo certo? Cansado de buscar em templos o que deveria encontrar em si, guiado por uma Bíblia que, de verdade, poucos te ensinaram a ler? Este não é um vídeo sobre o que você deve acreditar. É sobre o que você já sente e o que você precisa desenterrar. É sobre se preparar para um chamado épico. Um propósito que o sistema tentou apagar, mas que sempre esteve lá, esperando. Uma fé inabalável não vem de repetir palavras, mas de conhecer a quem você serve, sem intermediários. Você está pronto para ver o que realmente está por vir? Porque a verdade é que, a partir de agora, nada será como antes. Sua vida está sendo preparada para algo que você nunca imaginou. E eu estou aqui para te guiar, passo a passo, pelos segredos dos Salmos. Você clicou aqui. Não foi por acaso. Seu coração sente um vazio, uma sede que o sistema religioso preencheu com rituais, deixando apenas culpa. Sua fé foi ferida. Sua oração parece não atravessar. Você veio buscar a verdade. Ela te espera. Não, você não está sozinho. Essa inquietude é o próprio Deus te chamando para algo real e vivo. Não se prenda à religião, mas à liberdade do Messias. Redescubra sua essência, sem sombras ou manipulações. Lembra da certeza. Nada na sua vida é por acaso. Vou te mostrar como cada dor, cada dúvida, foi um preparo para um chamado épico. Uma fé inabalável não se constrói em dogmas, mas na sua redescoberta. Pronto para desvendar os segredos dos Salmos? Entender o que sua Bíblia revela sobre o anticristo e a verdadeira liberdade? Fica comigo. Sua vida vai mudar de vez. Você acorda todo dia e caminha num labirinto, certo? Mas não é um labirinto de muros visíveis. São paredes de regras não escritas, de expectativas que te sufocam, de medos que você nem sabe de onde vêm. Você tenta seguir o mapa, mas ele parece te levar sempre ao mesmo lugar. Você já sentiu essa sensação? De que está preso mesmo estando livre? Um eco estranho essa sensação. Pensa bem, quantas vezes você ouviu que tinha que fazer mais, orar mais alto, dar mais para ser abençoado? Quantas vezes sentiu a culpa te corroendo por não ser santo o suficiente, por duvidar, por sentir raiva? Essa voz interna, ela não nasceu com você. Ela foi plantada. Uma semente de medo regada por discursos que prometem o céu, mas te prendem na terra. E te cobram caro por essa promessa, viu? Eles te dizem para seguir um caminho, mas quem realmente traçou esse caminho? Você foi ensinado a temer um Deus que pune cada passo em falso, cada pensamento errado. Você já parou para questionar isso? Onde está o amor nessa equação? Aquele amor que acolhe, que perdoa, que levanta? Ou será que o amor que você conhece foi distorcido para se encaixar em uma agenda? Aquela que mantém os fiéis sob controle,
longe de qualquer verdade que os liberte. Essa é a prisão, sabe? Uma cela construída com tijolos de culpa e argamassa de julgamento. E você, muitas vezes, nem percebe a porta aberta. A grande revelação, entende? Não é um mistério guardado a 7 chaves. É que a liberdade sempre esteve dentro de você. O que te disseram ser fraqueza, a sua dúvida, sua insatisfação, é na verdade a sua bússola te apontando para fora dessa prisão. Sua fé genuína não precisa de correntes. Ela floresce na busca, no questionamento sincero. Ela não tem medo de um Messias que desmascarava os falsos líderes. Ela vibra com a verdade. É um sopro de ar fresco, uma chance de respirar de novo. Você está cansado de sentir que precisa performar para ser digno de algo que já é seu por direito? De acreditar que sua oração precisa de um intermediário caro ou de um altar luxuoso para chegar aos céus? Eles venderam a você uma versão barata e falsificada do sagrado. Mas a verdadeira conexão não se compra, não se negocia. Ela se vive. Pensa nisso. Sua dor hoje não é um castigo. É um convite. Um chamado para desatar os nós que te prendem. Então, se a liberdade sempre esteve ali, por que foi tão difícil enxergá-la? O que te fez duvidar tanto da sua própria capacidade de discernir? E quem se beneficiava, e ainda se beneficia dessa cegueira? A resposta a isso está guardada não em discursos complicados, mas nos passos de um homem que desafiou o sistema e pagou o preço. Mas a história dele, a verdadeira, ainda não te contaram. Você sente esse incômodo, essa sede de verdade? Ela é o primeiro sinal. Mas o que vem a seguir pode mudar tudo o que você entende sobre poder, sobre verdade e, principalmente, sobre quem realmente você é. Você lembra daquela promessa de poder e verdade? E sobre quem você realmente é de verdade? Pois bem, a história que eles contam muitas vezes distorce o próprio rosto de Deus. Você foi ensinado a depositar sua fé em vozes que se dizem portadoras da verdade, em homens que se colocam entre você e o Criador. Mas será que eles são a ponte ou a muralha que te cerca? Pensa bem. Quem eram esses guias que Jesus tanto confrontou? Homens vestidos de santidade, falando em nome do céu, mas cujas ações pesavam mais que as suas palavras. Não é de hoje que o poder cega e a verdade se cala diante dos interesses. Você já parou para pensar se a sua desilusão não é na verdade um dom? Um alarme que dispara quando sua alma se recusa a aceitar uma mentira que te aprisiona. Essa é a primeira fresta para a sua verdadeira liberdade, entende? Um sinal que te tira do sono mais profundo. Eles te oferecem um consolo fácil, um caminho pavimentado de promessas. Mas esse caminho, muitas vezes, é um atalho que te afasta do que é real, do que é puro. Te ensinam a oração como um código, um ritual, e não como uma conversa íntima com aquele que te criou, que te conhece. Você sente que sua oração parece vazia, que ela não chega? Isso não é culpa sua de forma alguma. É porque te ensinaram a orar para uma imagem, para um ídolo, e não para o Pai. E essa distância, essa parede, é construída por aqueles que deveriam te aproximar. Mas por que eles fariam isso? Qual o benefício real disso para eles? A verdade nua e crua é que para alguns, sua confusão é um negócio. Sua dependência é um trunfo. Eles te mantêm na escuridão, para que a luz deles pareça mais brilhante, mais poderosa, mais única. Te vendem um lugar no céu enquanto roubam sua paz aqui na terra. Essa manipulação é sutil, quase invisível. Ela se esconde na pregação mansa, no abraço amigo, na palavra profética, que te amarra em vez de te libertar. E o que era para ser refúgio, vira um campo minado de falsas esperanças. Você consegue enxergar isso agora, com outros olhos? A Bíblia que eles seguram nas mãos, a mesma que você talvez tenha lido com lágrimas nos olhos, é distorcida para justificar agendas, para manter o controle, para gerar subserviência. Eles pegam um versículo aqui, outro ali, e constroem uma torre que te impede de ver o horizonte, de ver a amplitude do amor de Deus. Mas o que aconteceria se você lesse essa Bíblia com os olhos da sua alma
sem as lentes embaçadas deles, o que você encontraria de novo? Imagine a força, a fé inabalável, que nasce quando você percebe que o seu Messias nunca quis intermediários, nunca cobrou para se aproximar. Ele quebrou as mesas dos cambistas, confrontou os fariseus. E por quê? Porque eles transformaram a casa de Deus em um mercado e a fé em um peso insuportável, cheio de regras e culpas. Sua luta hoje não é contra o espírito, mas contra o espírito religioso que sequestrou a simplicidade e a pureza do Evangelho. Você já se viu nesse espelho? Sentiu essa traição no peito? Essa indignação justa? Esse é o despertar. A sua dor não é pecado, não é fraqueza. Ela é a ponta de uma espada que corta as amarras. É o convite para você olhar para cima, e não mais para o altar deles, para ouvir a voz que fala ao seu coração, que te guia com amor, e não mais as vozes que te cobram obediência cega. Mas para onde ir agora que a sua fé foi abalada? Para onde correr quando o porto seguro virou tempestade? A resposta está nos desertos, nos lugares onde o sistema não tem controle, onde a verdade nua e crua te espera em silêncio. E a voz que te guiará já ecoa pelos salmos, silenciosa, mas poderosa, se você souber ouvir. O que o Messias realmente disse sobre esses pastores, sobre esses guias cegos? E como a sua voz pode te guiar para fora de toda essa confusão, para uma verdade que liberta a sua alma de vez, de todas as amarras? A resposta pode te chocar, pode te revirar por dentro, mas vai te fazer respirar novamente, profundamente. Muitos observaram como, através dos séculos, certas estruturas foram erguidas, não de pedras e argamassa, mas de doutrinas e expectativas. Ele via aqueles que se colocavam em tronos cercados por rituais grandiosos, usando nomes sagrados para tecer teias invisíveis. Eles prometiam a proximidade de Deus, mas na realidade criavam um abismo, uma distância imposta, onde a entrada para o sagrado só era permitida mediante suas regras, suas ofertas, sua aprovação. Isso não te faz sentir uma pontada de reconhecimento? A dor de tentar se encaixar num molde que nunca foi feito para você? Perceba que essa estratégia não é nova. Desde tempos imemoriais, alguns homens descobriram um poder quase inebriante em controlar a narrativa do divino. Eles reinterpretaram textos antigos, manipularam tradições e transformaram a simplicidade da fé em um labirinto de complexidades. Para quê? Para que apenas eles pudessem ter o mapa, para que apenas eles pudessem guiar. E nesse guia, muitos perderam o senso de direção, a bússola interna que a alma naturalmente possui. Eles foram ensinados a depender, a buscar a palavra deles, a interpretação deles, como se a voz do Eterno não pudesse falar diretamente aos corações. Eles observaram os olhares ansiosos, os corações quebrados, e viram uma oportunidade, não de servir, mas de dominar. Eles construíram impérios, usando a linguagem da salvação para justificar seus próprios ganhos. A oração se tornou um espetáculo, uma performance que exigia palco, holofotes e, claro, dízimos. A promessa de uma vida melhor, de cura, de prosperidade, virou moeda de troca. Você já viu isso, não viu? O show da fé, onde o que importa não é o que se sente, mas o que se mostra. E nesse espetáculo, a alma se cala, a essência se perde. Quando ele caminhava entre os homens, o Mestre confrontou esses construtores de impérios espirituais. Ele os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. Eles eram os guias cegos que prometiam luz, mas conduziam para o abismo. Sua Bíblia, que deveria ser a bússola para a liberdade, tornou-se nas mãos deles um manual de controle. Versículos foram arrancados do contexto, frases isoladas para justificar opressão e amarrar consciências. É uma ironia cruel, não é? A verdade usada para enganar. A arquitetura dessa decepção é tão engenhosa que muitos nem percebem que estão vivendo dentro dela. Eles vivem com a culpa de não serem bons o suficiente,
de não terem uma fé inabalável como a dos líderes. Eles se sentem pequenos, inadequados, porque foram ensinados que a grandeza pertence apenas àqueles que estão no púlpito, àqueles que detêm o conhecimento exclusivo. Mas e se essa exclusividade for a maior das mentiras? E se a verdadeira autoridade mora no coração de cada um que busca a verdade, livre das lentes distorcidas da religiosidade institucional? Essa opressão, silenciosa e espiritual, cria um tipo de cegueira que te impede de ver o Messias que está fora dos templos, que está no meio da rua, dos rejeitados, dos esquecidos. Ele não construiu estruturas grandiosas. Ele apontou para a natureza, para as crianças, para a simplicidade da oração no secreto. E nesse contraste, mora a sua chance de despertar, de rasgar os véus que te impedem de enxergar o real. Mas o que fazer quando a sua vida inteira foi construída sobre essa base falsa? Quando a sua percepção de Deus foi moldada por esses guias? E se o que você considera o ápice da sua fé for, na verdade, o ponto de partida de uma grande desilusão? Essa é a grande virada. A compreensão de que o problema nunca foi a sua busca, mas o que te ofereceram como resposta. Mas agora, a questão é: como demolir essas paredes invisíveis? Como encontrar o caminho de volta para a simplicidade que liberta, sem cair em novas armadilhas? O próximo passo não é fácil, mas é a sua saída, e te levará a um lugar que até agora você só ouviu falar nos salmos, nos sussurros da sua alma. Eles te ensinaram que a dúvida é o inimigo, não é? Que ela é o atalho para a perdição, a porta para a descrença. Te disseram para reprimir o questionamento, para silenciar essa voz incômoda que surge quando algo não se encaixa. Mas e se eu te disser que essa dúvida, esse pequeno grito da sua alma é, na verdade, o seu maior aliado? O primeiro sinal de que você está acordando. Pensa comigo. Quando você está num lugar escuro, sem saber para onde ir, a dúvida não é sobre o medo da escuridão, é sobre a vontade de encontrar a luz. Ela não te afasta de Deus, ela te puxa para mais perto da verdade que foi escondida. Se a sua fé é real, ela aguenta o questionamento, não aguenta? Aquilo que é puro não teme ser examinado. Aquilo que é falso, sim. E eles sabem disso. Eles te venderam uma fé inabalável como sinônimo de cegueira. Uma fé que não pergunta, que não confronta, que apenas obedece. Mas o Mestre não veio para criar robôs religiosos. Ele veio para libertar mentes, para acender corações. Ele desafiou a todos a buscar e achareis, a bater e abrir-se-vos-á. Ele não teve medo das perguntas, pelo contrário, ele as provocava. Você sente essa diferença no ar? O Messias que você encontrou nas páginas da Bíblia, ele mesmo, questionava o poder. Sua dor, sua frustração com o sistema, não é uma falha sua. É a prova de que algo dentro de você se recusa a aceitar uma mentira. É a sua bússola moral gritando por uma direção autêntica. E essa voz que eles tentaram calar é a mesma que te diz: tem algo mais. Tem algo puro, algo profundo, algo que não depende de templos caros ou de palcos iluminados. Você já sentiu essa certeza mesmo em meio à confusão? Essa é a sua verdade pessoal, tentando emergir. Você se lembra de quando sua oração parecia mais um monólogo ensaiado, cheio de palavras vazias? Isso acontece quando a sua conexão com Deus é mediada, filtrada, controlada. Mas quando você ousa duvidar, quando você rompe com a ideia de que precisa de um porta-voz, sua oração se transforma. Ela se torna um diálogo íntimo, sincero, real. Uma conversa sem censura, sem medo de julgamento, porque é você e ele, e ninguém mais. Você está pronto para ter essa conversa? Para abrir o seu coração sem filtros? O sistema religioso prospera no medo do desconhecido, na insegurança que ele mesmo cria. Eles te dizem que, sem eles, você está perdido, que você vai cair nas garras do mundo, ou pior, do anticristo. Mas o que é mais perigoso? Uma mente que questiona buscando a verdade, ou uma mente que aceita cegamente o que lhe é imposto? A verdadeira segurança não vem de seguir a multidão, mas de encontrar o seu próprio caminho.
guiado por uma bússola interna que o Criador já te deu. E essa bússola muitas vezes aponta na direção oposta da que eles te mandam seguir. Então sim, duvide. Questione. Permita-se sentir essa inquietude, porque é nela que você vai encontrar a força para desconstruir as arquiteturas da decepção e reconstruir uma fé inabalável sobre um alicerce que ninguém pode tirar de você. Uma fé que não se abala porque nasceu da sua própria busca, da sua própria experiência. Essa é a liberdade. Mas para onde essa busca te leva? Quando você finalmente se liberta das amarras do que te contaram. O que realmente existe nas páginas daquela Bíblia, quando você as lê com seus próprios olhos, sem as lentes deles, o que virá a seguir pode desvendar os maiores mistérios que eles esconderam de você e te mostrar um caminho de força e luz que você nunca imaginou. Você já sentiu o peso da conformidade? Aquele sussurro que diz, seja como eles e terá paz? Depois de tudo o que te contaram, de toda a desilusão que sentiu, uma nova dor surge. A dor de se sentir sozinho, de não se encaixar mais nos padrões. Essa dor, ela não é um sinal de que você está errando. Pelo contrário, é a prova de que algo em você se recusa a vender a alma por um falso senso de pertencimento. Pensa nele, no Mestre. Ele tinha a chance de se conformar, de agradar os líderes religiosos do seu tempo. Poderia ter uma grande igreja, cercado de aplausos, mas ele escolheu o caminho estreito. Escolheu a solidão, a verdade nua e crua, em vez da aceitação barata que comprometia a sua mensagem. Ele não teve medo de virar a mesa, de chocar o sistema. E por quê? Porque sabia que a verdadeira fé não negocia com a mentira, não se curva ao que é falso. Sua vida, então, não está sendo um espelho dessa luta? Eles te oferecem aceitação, um lugar na comunidade, o status de crente respeitável. Mas a que preço? O preço de calar a sua voz, de ignorar a sua intuição, de aceitar dogmas que o seu coração rejeita. O preço de uma oração ensaiada sem alma, sem a conexão genuína que sua alma tanto anseia. Muitos pagaram esse preço, trocando a sua verdade por uma segurança ilusória. E você? Qual o preço da sua paz verdadeira? Você está disposto a pagá-lo mesmo que signifique andar por um tempo em solidão? Houve um tempo em que as pessoas buscavam a Bíblia não para justificar suas ações ou para controlar os outros, mas para encontrar a voz de Deus, para sentir o seu abraço. Elas a liam sob a luz fraca de uma lamparina, e a verdade se revelava em sua simplicidade. Mas o sistema tomou isso, transformou em algo complexo, em um manual de regras para aprisionar. E ao fazer isso, roubaram de muitos a liberdade de se conectar diretamente, de encontrar a voz do Pai em suas próprias lágrimas, em seus próprios questionamentos. O Mestre, ele não tinha um palácio, não tinha uma equipe de marketing ou um tesoureiro para contar os dízimos. Ele tinha a estrada, os campos, as casas dos pobres e dos esquecidos. Sua mensagem não era para o culto, mas para a vida. Ele te convidava a segui-lo, não a um templo, mas a uma jornada de transformação interior. E o que era a sua jornada, senão um grito de liberdade contra todo o aparato religioso que prendia o povo? Ele foi a voz que se recusou a ser silenciada, custasse o que custasse. A sua fé inabalável não se mede pelo quanto você se encaixa, mas pelo quanto você se recusa a se dobrar. Pelo quanto você insiste em buscar a verdade, mesmo quando ela te leva para fora dos muros conhecidos. É nesse deserto que a sua alma encontra o seu Criador, sem intermediários, sem ruído, sem as arquiteturas da decepção. É lá que você descobre que a solidão não é abandono, mas o espaço sagrado onde a voz genuína de Deus pode finalmente ser ouvida. E o que acontece quando você escolhe essa solidão, essa autenticidade, em vez da falsa segurança do sistema? Quando você decide não vender a alma para uma paz que não é sua, a resposta é simples e avassaladora. Você encontra a verdadeira liberdade, aquela que não te promete um caminho fácil, mas um caminho real. Mas essa liberdade, ela também tem os seus perigos, os seus desafios. E um deles
É enfrentar o olhar daqueles que ainda estão presos e que não compreendem a sua escolha. Mas então, como sustentar essa escolha? Como continuar firme na sua verdade quando o mundo parece conspirar para te trazer de volta para a velha prisão? E o que realmente significa ter uma fé que não se vende, que não se corrompe? A resposta está em algo que eles tentaram apagar, mas que pulsa vivo nas entrelinhas dos Salmos. Você se sente flutuando agora, depois de tanto desaprender? Meio perdido, meio livre? É o ar puro que entra, mas também a vertigem da altura. Você se pergunta, para onde eu vou então? Onde encontro essa verdade que não se dobra, que não me prende? E a resposta está ali, onde eles menos esperam que você a procure de verdade. Em um lugar que foi lido, recitado, mas raramente ouvido com a alma. Você já pensou nos Salmos? Pensa nos Salmos como a voz que grita no deserto, entende? Um grito de dor, de desespero, de alegria pura. Lá não existe a capa da religiosidade. Não tem a pose, a encenação. Tem o homem, nu, diante de Deus, com suas falhas, suas vitórias, suas perguntas mais profundas. Eles tentaram te ensinar a recitá-los, a usá-los como um amuleto, mas nunca te ensinaram a senti-los, a deixar que eles rasguem o véu da sua alma, porque ali mora uma fé inabalável, que não tem medo de chorar. Você leu sobre reis que falharam, sobre profetas que duvidaram, sobre o povo que se perdeu e encontrou o caminho de volta. Tudo isso está lá, nos Salmos, sem filtros. E o mestre, ele mesmo, citava os Salmos nos momentos mais duros, nos momentos de maior intimidade com o Pai. Ele não os usava para exibir conhecimento, mas para expressar a sua humanidade e a sua fé, e para expor a hipocrisia de quem fingia entender, mas só sabia julgar. Você consegue ouvir essa melodia agora? Esse tom que ecoa por milênios? Eles pegaram essa expressão crua de um coração quebrado e transformaram em dogma, em ritual, em algo que você tinha que dizer de um certo jeito na hora certa para ser abençoado. Mas a verdadeira oração que os Salmos nos ensinam é a do grito abafado, da lágrima que escorre, da pergunta que queima por dentro. Não é para ser bonito para a plateia, é para ser verdadeiro para o Pai. E essa verdade, ela não pode ser comprada, ela não pode ser vendida, ela não pode ser controlada. Você se lembra do que o sistema fez com a Bíblia? Pegaram as palavras de vida e as transformaram em regras que matam, em acusações que condenam. Pois com os Salmos fizeram o mesmo, tiraram a poesia, a emoção, a conexão visceral. Em vez de te ensinar a mergulhar na dor e na esperança do salmista, te deram uma lista de versículos poderosos para postar nas redes sociais. Mas a essência, a alma da mensagem, se perdeu nesse processo. E você? Você sentiu essa perda, não sentiu? A diferença entre ler uma letra e sentir a música. O caminho para sustentar sua liberdade não está em achar um novo templo, um novo guia cego. Está em reconectar com a fonte, sem as distorções que te apresentaram. Está em ler os Salmos com os olhos do seu coração, e não com os olhos que eles te emprestaram. Está em permitir que a fragilidade e a força do salmista se tornem a sua própria voz, a sua própria oração. E nessa voz você vai encontrar o Messias. Ele não está numa igreja, nem numa seita. Ele está na sua busca, na sua verdade. Ele é a sua ponte. Então você está pronto para pegar esses salmos esquecidos, esses versículos gastos pelo uso, e deixá-los falar de novo? Deixá-los revelar o Deus que sempre esteve ali mesmo quando eles tentaram escondê-lo atrás de cortinas e discursos? E essa é a sua virada, a sua arma mais poderosa contra o controle, contra o anticristo que se manifesta nas sutilezas da manipulação. Mas como se libertar de verdade? Como tirar a poeira, os dogmas, os rótulos, e enxergar a pureza dos Salmos como um guia para a sua própria jornada, para a sua própria verdade? O que eles realmente revelam sobre esse chamado épico que te espera? A resposta está escondida em cada gemido, em cada louvor,
em cada verso que eles tentaram silenciar. Você passou anos ouvindo que a verdade de Deus é complexa, cheia de mistérios que só alguns escolhidos podem decifrar, não é? Que você precisa de intérpretes, de rituais complicados, de palavras difíceis para se aproximar. Mas e se a maior mentira que eles te contaram foi justamente essa? E se a verdade que liberta, a que o Messias trouxe, é tão simples, tão pura, que a complexidade que eles criaram é, na verdade, uma cortina de fumaça? Uma forma de te manter longe, no escuro. Pensa bem, ele não falava em templos grandiosos, em sermões rebuscados. Ele falava em parábolas simples, sobre semeadores, sobre sementes, sobre um bom samaritano. Ele falava a linguagem do coração, a linguagem da rua, a linguagem que todos podiam entender. E foi exatamente essa simplicidade que ameaçou os poderosos da época. Porque a simplicidade não te prende a instituições. Ela te liberta para viver. E você? Você foi ensinado a desconfiar do que é simples? A buscar a complicação onde não existe? Eles pegaram essa mensagem de amor e transformação e a embalaram em camadas de doutrinas, de regras, de hierarquias. Fizeram da Bíblia um livro de enigmas, onde cada versículo precisa de uma revelação exclusiva deles para ser compreendido. E no meio de tanta complicação, a voz genuína de Deus, aquela que fala direto ao seu espírito, se perdeu. Sua oração se tornou um fardo, uma lista de pedidos em vez de um suspiro de amor, de um diálogo aberto. Você sente esse peso? Essa barreira que eles colocaram entre você e o Pai? A verdadeira fé não precisa de muitos livros, muitos diplomas. Ela precisa de um coração aberto e de olhos que ousam ver. O Mestre veio para simplificar, para rasgar o véu do templo, para mostrar que o acesso ao Pai era livre para todos, sem restrições. Ele confrontou aqueles que se orgulhavam de seu conhecimento e cegavam o povo. Ele foi o escândalo da simplicidade, a ameaça viva à religiosidade que lucrava com a ignorância e o medo. E o sistema, então, não se assustou com a complexidade, mas com a clareza? Eles te dizem para ter fé inabalável, mas em quê? Na instituição, na doutrina, no líder? Ou na verdade, que liberta, que não se corrompe? A fé inabalável nasce quando você descomplica, quando você tira as camadas, quando você percebe que o poder não está no que eles dizem, mas no que ele já fez. Está na palavra simples, no gesto de amor, na sua própria experiência com o Criador. E essa experiência, ela não pode ser roubada, ela não pode ser controlada. Quando o Messias falava do Anticristo, ele não falava apenas de um inimigo distante, de uma figura isolada. Ele falava de um espírito, de uma força que se opõe à verdade, que deturpa o amor, que busca aprisionar a alma humana através da mentira e da manipulação. E esse espírito, ele não se esconde apenas no mundo lá fora. Ele se escondeu e ainda se esconde, muitas vezes, dentro das estruturas que prometem salvação. Ele te diz que o caminho é difícil, que você é fraco, que precisa deles para encontrar a luz. Mas a luz, ela já mora em você. Você está pronto para abraçar essa simplicidade, para ler os salmos com essa nova visão, sem as lentes embaçadas que eles te emprestaram? Para permitir que a voz do Pai fale direto ao seu coração, sem filtros, sem ruídos, sem as complexidades que te afastaram dele? A sua liberdade está justamente em despir-se do que não te pertence, em voltar ao básico. É um caminho que não te promete riquezas materiais, mas te garante uma paz que dinheiro nenhum pode comprar. Mas como discernir essa simplicidade no meio de tanta confusão? Como saber qual voz ouvir quando o mundo parece gritar tantas verdades conflitantes? A resposta está na pureza de um coração que se recusa a ser enganado, que anseia pela verdade. E o próximo passo, ele vai te guiar para uma arma secreta, forjada na simplicidade, capaz de derrubar as muralhas que te impedem de viver seu verdadeiro chamado épico. Você lembra daquela arma secreta que eu te falei? Aquela forjada na simplicidade, capaz de derrubar muros invisíveis? Pois bem, ela não é um ritual complexo, um amuleto ou uma fórmula mágica.
É algo que eles tentaram transformar em uma performance, mas que, na sua essência, é o ar que sua alma respira. É a oração, mas não a oração que te ensinaram, a oração ensaiada, cheia de palavras bonitas que não tocam o coração. Falo da oração que emerge do seu mais profundo ser. Pensa comigo, quando você está em apuros, com medo, a quem você realmente clama? Aos céus, a uma força maior, certo? Essa é a oração instintiva. A oração que o mestre praticava era exatamente isso. Um diálogo franco e direto com o Pai. Sem intermediários, sem holofotes. Ele se retirava para os montes, para o deserto, para estar sozinho com Deus. E você? Por que te disseram que você precisa de um palco, de uma formalidade, para falar com aquele que já conhece cada batida do seu coração? Não é uma ironia cruel? Eles transformaram a oração em uma moeda de troca. Ore mais e será abençoado. Ore de joelhos por horas para provar sua fé. Mas o mestre disse: quando orardes, entrai no vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai que está em secreto. Ele desmascarou a oração de fachada, aquela feita para ser vista pelos homens. Por que eles te incentivam a ser visto, se a oração mais poderosa é a secreta? Não será para manter o controle, para te fazer sentir que sua oração não é suficiente, se não for validada por eles? A verdadeira fé inabalável não é medida pelo volume da sua voz, mas pela sinceridade do seu coração. Sua oração não precisa ser perfeita, cheia de gramática ou frases bonitas. Ela precisa ser real. Pode ser um suspiro. Pode ser uma lágrima silenciosa. Pode ser um grito abafado de dor. Ou um simples: eu não sei, Pai, mas confio em Ti. Essa é a oração que move montanhas, não porque é grandiosa, mas porque é autêntica. E essa autenticidade eles temem, porque ela te desconecta do poder deles e te reconecta com o poder supremo. Você já pegou sua Bíblia e tentou orar com as palavras dos Salmos? Não recitá-las, mas senti-las, fazer delas a sua própria voz? Os salmistas, eles não tinham medo de expor suas frustrações, suas dúvidas, sua raiva, sua alegria. Eles despejavam tudo diante de Deus. E o Pai, Ele ouvia. Porque Ele anseia pela sua verdade, não pela sua performance. Essa é a oração que te tira da prisão, que te liberta da culpa, que te faz sentir que você não está sozinho, mesmo quando todos te viram as costas. O espírito do anticristo, aquele que busca enganar e aprisionar, ele detesta essa oração simples, direta e verdadeira. Porque ela desmantela todas as suas táticas de controle. Ela te fortalece de uma forma que nenhuma instituição pode te dar. Ela te dá um discernimento que te faz enxergar as mentiras, as manipulações, os guias cegos. Sua oração é a sua linha direta com o céu, um canal que ninguém pode cortar, ninguém pode tarifar, ninguém pode intermediar. É um presente. É o seu maior poder. Então você está disposto a desaprender o que te ensinaram sobre a oração? A parar de se importar com o que eles pensam, com o que eles exigem, e simplesmente falar com seu Pai? A deixar que sua voz, do jeito que ela é, chegue aos ouvidos dele? Essa é a chave. Essa é a arma que estava guardada em você o tempo todo. Essa é a oração que não busca um milagre, mas que se torna o próprio milagre. Mas e quando você começa a orar assim, de verdade? Quando sua oração deixa de ser um dever e se torna uma conversa íntima? O que acontece com o medo, com a culpa, com a incerteza? E como essa nova forma de se conectar vai transformar a sua leitura da Bíblia, a sua compreensão do seu chamado e a sua visão sobre o futuro que te espera? Prepare-se, porque a partir de agora, suas palavras terão um novo peso, um novo poder que você nunca imaginou. Você desaprendeu, questionou, orou com a alma e sentiu o poder da sua liberdade. Agora olha para aquela Bíblia que antes era um emaranhado de regras e mistérios. Ela não é mais a ferramenta de controle que eles usaram, mas um mapa. Um mapa que pela primeira vez você consegue ler com os olhos do coração, sem as lentes embaçadas da religiosidade.
Pensa bem. Quando sua oração se tornou um diálogo sincero com Deus, o que aconteceu com sua percepção? O véu se rasgou, certo? Agora, ao abrir a Bíblia, não é mais sobre o que eles te disseram que significava, mas sobre o que o Espírito te revela a cada palavra. Você começa a ver histórias de homens e mulheres que, como você, lutaram, duvidaram, caíram e se levantaram pela fé. E nessa humanidade, você encontra a si mesmo. Você encontra o Messias. Não mais uma figura distante e inatingível, mas um amigo, um guia que desmascarou os mesmos sistemas que tentaram te prender. Eles te ensinaram a procurar versículos isolados para justificar doutrinas ou para te acusar. Mas agora, você lê a Bíblia como uma narrativa épica, a história de um amor que se recusa a desistir de você, um amor que atravessa milênios para sussurrar ao seu espírito. Os Salmos, que antes eram meras canções, agora ressoam com a sua própria dor e alegria, tornando-se a trilha sonora da sua jornada. Você sente a voz do salmista como a sua própria, um eco de uma verdade universal que sempre esteve lá, esperando ser redescoberta. E nessa redescoberta, a figura do Anticristo também se torna mais clara. Não é apenas um personagem de fim dos tempos, mas um espírito que opera no engano, na manipulação, na distorção da verdade, exatamente como você experimentou nas arquiteturas da decepção. A sua fé inabalável não é mais uma fé cega, mas uma fé com discernimento. Você aprende a identificar as vozes que tentam te afastar da simplicidade do Evangelho, que tentam te vender uma salvação condicionada ou um Deus punitivo. Porque agora você conhece a voz do verdadeiro pastor. O seu chamado épico não está escondido em profecias complexas ou em rituais antigos. Ele está nas entrelinhas da sua própria história, ecoando nos salmos que você agora lê com novos olhos. Ele se revela na sua autenticidade, na sua recusa em se conformar, na sua coragem de buscar a verdade, mesmo que ela te leve para fora dos caminhos batidos. Sua vida inteira foi um preparo para isso. Cada ferida, cada erro, cada decepção, moldou você para ser quem você precisa ser para cumprir esse chamado. A Bíblia, desmistificada, se torna seu manual de instruções para viver uma vida plena, livre e conectada. Não é um livro de regras, mas de princípios. Não é sobre o que você deve fazer, mas sobre quem você é e quem você pode se tornar. Ela te ensina a amar, a perdoar, a ter coragem, a ser vulnerável. Ela te mostra que o verdadeiro poder está na mansidão, na humildade, no serviço. E essa é a simplicidade que eles temem, porque ela libera o potencial que existe dentro de cada um, sem a necessidade de intermediários. Então você está pronto para pegar sua Bíblia, não como um dever, mas como uma aventura, para permitir que ela te revele o seu propósito, o seu lugar nesse grande plano sem as vozes que tentaram te aprisionar. Essa é a sua liberdade, é o seu poder, e é a sua responsabilidade. Mas o que fazer com tudo isso? Como aplicar essa nova verdade na sua vida diária, de forma prática e transformadora, sem cair em novas armadilhas? O que vem a seguir é o guia prático para viver essa verdade no dia a dia, para que sua fé inabalável não seja apenas uma teoria, mas a força motriz de uma vida plena, autêntica e verdadeiramente livre. Você desvendou as cortinas, questionou as vozes, sentiu a dor da libertação e se reencontrou com a simplicidade da verdade. Sua Bíblia agora é um mapa vivo, e os salmos ecoam em sua alma. Mas e agora? Como viver essa verdade, essa fé inabalável, no turbilhão do seu dia a dia? Como evitar as novas armadilhas e realmente concretizar o seu chamado épico? Pensa na vida como um rio. Antes, talvez você estivesse nadando contra a corrente, ou preso em um afluente estagnado ditado por outros. Agora, você entende a correnteza principal. O caminho para viver essa liberdade não é se isolar, mas nadar com propósito, usando a energia da correnteza que é a sua conexão com Deus.
Isso significa trazer a simplicidade que você redescobriu para cada escolha, cada conversa, cada desafio. A oração como respiração. Sua oração deixou de ser um ritual e se tornou um diálogo. Mantenha-o vivo. Não espere o momento certo ou o lugar sagrado. Ore enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto espera na fila. Transforme cada suspiro em uma conversa, cada pensamento em uma conexão. Peça discernimento, peça coragem, peça amor. É nessa constância, nessa presença contínua, que sua fé se solidifica. É a prática diária que te lembra quem você é e a quem pertence. A Bíblia como espelho e guia. Não leia a Bíblia como um acadêmico ou para provar um ponto. Leia-a como quem busca um espelho para a alma e um guia para os pés. Deixe que as histórias te desafiem, que os profetas te inspirem, que os ensinamentos do Mestre te transformem. Quando você se deparar com a palavra, pergunte: como isso se aplica à minha vida hoje? Como essa verdade me ajuda a amar mais, a perdoar mais, a servir melhor? Sua Bíblia é seu manual de vida, agora que você a lê sem as lentes distorcidas. Discernimento contínuo. O antídoto ao anticristo. O espírito do anticristo não se manifesta apenas em grandes vilões. Ele age nas sutilezas, na fofoca que destrói, na crítica que paralisa, no ego que infla, na manipulação que se veste de boa intenção. Sua fé inabalável agora inclui um radar aguçado. Questione as motivações, examine as palavras, observe os frutos. Se algo te afasta da simplicidade do amor, da liberdade e da verdade, é hora de se afastar. Confie na sua intuição, naquilo que o Espírito sussurra ao seu coração. Abrace a autenticidade. Desapegue da aprovação. A liberdade tem um preço. O olhar daqueles que ainda estão presos. Eles podem não entender, podem julgar, podem tentar te trazer de volta para o conhecido. Mas seu chamado épico não é sobre agradar a todos. É sobre ser quem você nasceu para ser. Abrace sua vulnerabilidade, seja transparente, e não se curve à pressão de voltar para o redil, se esse redil te sufoca. A verdadeira aprovação vem de cima, e ela já é sua. Sirva e ame, a expressão máxima da sua fé. O Messias não veio para ser servido, mas para servir. O maior poder não está em comandar, mas em estender a mão. O seu chamado épico não é um status, mas uma missão. Encontre uma forma de servir, de amar o próximo, de ser uma voz para os sem voz, uma luz na escuridão. Pode ser na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. É no serviço humilde, no amor prático, que sua fé ganha corpo e sua vida encontra seu propósito mais profundo. A sua jornada não é para encontrar uma nova religião, mas para viver uma nova realidade. Uma realidade onde Deus é seu Pai, a oração é seu fôlego, a Bíblia é seu guia, e sua fé inabalável é a força que te impulsiona. Cada dia é uma chance de manifestar essa verdade, de viver o seu propósito, de ser o farol que um dia você buscou. Este é o seu chamado épico. Ele não é algo que você vai alcançar um dia no futuro. Ele é o que você vive aqui e agora, com coragem, com amor, com a simplicidade que eles tanto temem. Você chegou ao fim de uma parte da sua jornada, mas ao começo de algo muito maior. As paredes caíram, a névoa se dissipou, a verdade se revelou, e agora você está de pé, livre, com um novo entendimento de quem você é em Deus. Lembre-se, sua dor não foi em vão. Cada lágrima, cada dúvida, cada desilusão foi um passo em direção a essa liberdade. Você não é mais refém do sistema, das manipulações, dos guias cegos. Você tem sua linha direta com o Criador, sua Bíblia como um mapa pessoal e sua oração como o elo inquebrável. O que fazer com essa liberdade? Viva-a, respire-a, compartilhe-a. Seu chamado épico é ser a personificação dessa verdade,
A prova viva de que a fé inabalável não se encontra em dogmas, mas em uma relação pura e simples com o Pai. Seja a luz que você buscou, a resposta que você tanto ansiou. O mundo precisa de mais pessoas como você, pessoas que ousaram questionar, que se recusaram a ser enganadas e que encontraram o caminho de volta para a essência. Sua voz importa, sua jornada inspira. Vá e viva o seu chamado épico. O mundo está esperando.